Como já foi lida a palavra oficial, nós iremos tratar sobre santificação, que agora é o tema abordado, aonde o nosso pastor achou graça em colocar esse tema. E o tema abordado, santificação, porém ficou para nós tratarmos com a igreja sobre através da santificação. É possível deixar de pecar? Nós iremos nessa noite tratar alguns pontos da santificação. Nós fazendo um estudo sobre a santificação, a gente vê que a santificação ela vai muito além do que a gente imagina. Os pontos obtidos dentro da palavra santificação, ela ocorre em um campo muito vasto. Eu quero ler com os irmãos livro de apóstolo Paulo, carta de apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, aos irmãos romanos, carta de apóstolo Paulo aos romanos, no seu capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Só para nós trazermos a ação da santificação, que nós somos servos da justiça. Quando nós falamos de santificação, nós temos logo o Salmo de número 27, né? Uns confiam em carros e outros em cavalos, e nós fazemos menção do nome do Senhor. O que é confiar em carros e em cavalos? É a confiança do homem, é a confiança que o homem determina ou coloca em alguma coisa para adorar, mas nós confiamos em nosso Deus. Romanos, capítulo de número 6, e o versículo de número 20. Louvado seja Deus, que diz assim: pois quando ereis escravos do pecado, ereis livres da justiça, mas agora fostes libertos do pecado e feitos servos de Deus. Tendes por vosso fruto a santificação, como a fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para nós entendermos nessa noite, meus irmãos, o texto abordado, o tema abordado, ele diz assim: através da santificação, é possível deixar de pecar? E eu, antes de nós entrarmos no estudo da santificação, eu quero trazer a resposta para os irmãos, que através da santificação, é possível deixar de pecar? Não. Você resiste. A santificação, ela serve como ato de resistência ao diabo. Eu fico indignado, às vezes, quando alguém diz: pisa na cabeça do diabo, esmaga o diabo, dá murro na cara do diabo. Você já parou para ver a autoridade e o poder que ele também tem? Porque na hora que ele saiu, ele não perdeu o seu poder, nem muito menos a sua autoridade. E aí vem um cristão dizendo: pisa na cabeça dele, você tem poder sobre ele. Não, a Bíblia não diz que nós temos poder sobre ele. A Bíblia diz que nós temos poder de o expulsá-lo. Mateus capítulo de número 10, Jesus chamando os 12, ele disse: eis que vos dou poder sobre toda hoste maligna, sobre toda enfermidade. Apóstolo Paulo, em Efésios capítulo de número 6, ele está dizendo: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que estais firmes. Firmes, ou seja, para que tenham uma posição contra todas as astutas ciladas do diabo. Porque a vossa luta, ou seja, a vossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra toda a potestade maligna que operam nas regiões celestiais. Ou seja, Satanás nós vencemos com oração, com santificação, mas também quando nós se santificamos, nós nos resistimos contra o pecado. A santificação é um ato de você se revestir contra o pecado. Você não está livre do pecado. Isso não vai dizer que você não pode uma hora pecar. Você está se revestindo para não pecar. A Bíblia diz para nós servirmos ao Senhor, estar debaixo da potente mão de Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, o diabo, eu não luto contra ele, o diabo eu resisto ele. A tentação da carne, eu não luto contra ela, eu resisto a ela. Como que eu resisto a ela? Na oração,
no clamar, na palavra, na intercessão. Ou seja, a guerra espiritual da igreja, ela tem como correr para a santificação, para resistir ao diabo. Aí você vai dizer: pastor, onde é que nós temos que resistir a ele? Só você ir quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O inimigo, ele foi se apresentar a Jesus após 40 dias e 40 noites. Jesus orando, Jesus jejuando. O inimigo, ele não tem quem jejua mais ou quem jejua menos. Ele foi se apresentar para Jesus. A audácia é tão grande que ele foi se apresentar para Jesus. E ele fez algumas propostas a Jesus. Você está vendo tudo isso daqui? Se você me adorar, eu te dou. Você está vendo essa pedra? Transforma ela em pão. Você vai achar dentro da palavra que ele usa a própria Bíblia contra Jesus. Ele vai usar o Salmo 91, verso 10. Lança-te daqui, porque tão somente dará ordem aos seus anjos para te guardar. Ou seja, a ação do adversário é lutar contra a sua vida, tanto em pensamentos, porque o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, dizendo, apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo de número 2, ele está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas sejai-vos renovado pelo poder da vossa mente e do vosso entendimento. Ou seja, quando Satanás ele vem se apresentar a mim, a primeira ação que eu tenho que estar em oração. Se eu estou em oração, eu vou estar em uma vida consagrada ao Senhor. Só ora e só jejua quem gosta ou quem precisa. E aí você está se consagrando ao Senhor, você está buscando ao Senhor, Ele se apresenta. A sua ação é brigar contra Ele? Não, sua ação é resistir. Jesus em nenhum momento discutiu com ele, Jesus resistiu a Satanás. Quando ele ofereceu toda aquela grandeza, Jesus resistiu. Quando ele disse para Jesus transformar pedra em pão, Jesus teria esse poder, e tem. Jesus poderia fazer aquilo naquele momento? Sim, Jesus poderia. Satanás, para te provar que eu sou Jesus, pronto, está transformado. Só que era isso que ele queria. A intenção de Satanás é nos provocar em meio à nossa vida de santificação. Em meio à nossa vida de santificação, se eu me render, toda a minha santificação não vai valer a pena se eu me render, somente porque ele está me provocando. E essa é a ação, através da santificação. É possível deixar de pecar? Não. Através da santificação você consegue resistir às forças malignas. Mais para frente nós iremos entender que eu só deixo de pecar pela santificação e pela glorificação. Aí a glorificação eu deixo de pecar. Eu sou salvo, permaneço salvo, serei salvo. Quando eu fui salvo pelo sangue, hoje eu sou justificado pela graça e serei glorificado. Ou seja, quando Cristo me lava do meu pecado, da minha culpa, ela é esquecida, ela é jogada. Porém, todo dia eu tenho que trabalhar contra isso. Todo dia eu tenho que buscar um pouco de santificação. Ou seja, passado, sangue de Cristo, graça que me alcançou. Presente, eu tenho que me santificar. E futuro, glorificação. Onde o próprio Paulo diz, talvez nem todos passarão pela morte, mas seremos transformados em corpo de glória. Aí nós entramos na glorificação, onde um corpo glorificado não peca, é diferente. Mas para nós entendermos um pouquinho o que é santificação, nós bem sabemos que a santificação ela é uma realização dada por Deus ao homem. O homem ele não tem o poder de simplesmente dizer, eu vou me santificar e vou ficar santo, vou ficar santificado. Não, a santificação ela é algo dado de Deus ao homem. Quem pode abrir para nós em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5,
e versículo 21, fazendo um favor, para nós entendermos a realização de Deus para a santificação do homem. É Deus que opera a favor da nossa santificação. Quando nós falamos de santificação, nós estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós falamos de santificação, nós estamos tratando sobre a Trindade Santa dentro da igreja. Quem opera poder dentro da igreja? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós trabalhamos sobre santificação, quem opera a santificação dentro da igreja? Quem opera a santificação dentro de nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Para nós entendermos o que é santificação, nós temos que entender que quem opera é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos entender quem é sobre Deus, quando Deus opera a santificação em nossas vidas. Quem pode abrir para nós em 1 Tessalonicenses 5, 23? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o mesmo Deus... obrigado, é que lá no capa a gente não tem essa... Mas o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Nós acabamos de dizer, santificação, Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A santificação, ela não é por obra do homem. A mesma coisa que a salvação também não é por obra. A santificação, ela não vem por obra. A santificação, ela não vem por mérito humano. Quem busca a santificação somos nós, mas quem tem o poder de operar a santificação em nós é Deus. É Deus que Ele vai nos purificar, Ele vai tratar com o nosso entendimento, ou seja, corpo, alma e espírito. Quando nós se santificamos, nós estamos tratando de corpo, alma e espírito. A santificação, como eu disse, ela vai além do que nós imaginamos, porque quando Deus, Ele opera, Ele capacita a santificação em nós, está tratando com o nosso corpo, carne. Está tratando com a nossa carne. Dura coisa é você lutar contra você mesmo. Mas quando você se capacita, quando você entra em um ato de santidade, você está se fortalecendo para você resistir à sua carne. Ou seja, Deus, Ele nos capacita para a obra da santificação. Como eu disse, Pai, Filho, é a utilização de Cristo também dentro da santificação. Para nós entendermos melhor, Hebreus capítulo 2, verso 11 e Hebreus 13, 12, quem pode abrir para nós, fazendo um favor? Somente através da obra do mérito de Cristo, a santificação é feita pelo sangue remidor de Cristo. Deus, Ele vai nos capacitar a esta graça que é a salvação. Porém, se nós entendermos, alguém que não é lavado pelo sangue de Cristo, ele tem a possibilidade de se santificar? Nós temos o entendimento que eu fui lavado pelo sangue de Cristo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo de número 30, a Bíblia vai dizer que ele abriu os braços na cruz do Calvário e disse: Pai, está consumado. Consumado no original é Pai, está tudo pago. Isaías capítulo de número 53, a Bíblia vai dizer que como um cordeiro mudo ele foi levado até o matadouro e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras no original é sangue pisado, sarado no original é limpo de todos os vossos pecados. Então, quando eu entendo
que o sangue de Cristo, ele me purifica, eu entendo que a purificação também me leva à santificação. Quem abriu para nós em Hebreus 2:11? Pois tanto o que santifica como os que são santificados, vem de todo um só. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Pastor Alex, aproveitando que o senhor já está em Hebreus 13:12, fazendo um favor. Ou seja, está falando que o próprio Cristo colocou em nós a pureza da santificação. Hebreus 13:12, para nós entendermos que o sangue de Cristo que nos purifica, e nós temos a intenção da santificação. Hebreus 13:12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Isso, tá ótimo. Quando o pastor Alex leu, entenda bem o que está dizendo. E ele foi tirado da porta. Aqui nós estamos trazendo Cristo no livro de Hebreus como alguém que fez um sacrifício pelo povo. Pelo sacrifício de Cristo, fomos purificados. Aí você vai no Antigo Testamento. Por que Isaías, numa profecia, uma profecia que para muitos se torna uma profecia meio que fora do contexto. Como que um cordeiro é levado a matadouro calado, e o sangue dele vai purificar o pecado dos outros, não só de um, mas de todos. Porque o cordeiro, o animal, era morto ali na hora, na época da lei. Ele era levado e era morto ali, todos nós conhecemos, época da lei. Porém, em Hebreus, capítulo de número 13 e verso 12, está dizendo: ele foi tirado para fora da porta. Ou seja, na lei o animal era tirado e levado para o sacrifício. Aqui já não está mais dizendo do animal, está dizendo do cordeiro. Está dizendo daquele que nos lavou dos nossos pecados. Que ele foi tirado, o autor aos Hebreus está dizendo que ele foi tirado para fora para nos purificar pelo seu sangue. Ou seja, quando nós tratamos de santificação, Deus que nos capacita a entrar no ato da santificação. Segundo, Jesus, o que Jesus disse a Nicodemos? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, necessário é vos nascer de novo. Se você crê em mim, você nasce. Se você crê em mim e se batizar, você é salvo. Ou seja, o ato da santificação para a glorificação tem que ter o sangue de Cristo. Se Deus não capacita para a santificação, se não tem o sangue de Cristo na vida da pessoa, o ato do perdão, da remissão, não tem como a pessoa se santificar. Por isso o ato de nós vir para Cristo, porque o apóstolo Paulo escreve, segundo Efésios capítulo de número 2, que nós estávamos mortos para o pecado. Ou seja, morto, ele não tem como adorar. Morto, ele não tem como levantar a mão. Morto, ele não tem como santificar. Aí o apóstolo Paulo vai declarar: mas pela ressurreição de Cristo, fomos ressuscitados. Ou seja, ao ato de Paulo aqui que ele está dizendo, Cristo morre e ressuscita, entra a vida dentro da igreja. Deus dá vida para o homem lá no jardim do Éden, dando fôlego da vida, espírito, fôlego, vida, vento. Deus lá no capítulo 1 de Gênesis, ele dá vida, ele dá fôlego para o homem. O homem com o pecado tirou esse fôlego de dentro de si, porque quando Deus diz para Adão:
se comeres do fruto, certamente morrerás, ele não estava falando da morte pessoal, da morte corpo, ele estava falando da morte espiritual, do interno. Quando nós se santificamos, nós estamos buscando vida em Deus. Quando o homem peca no jardim do Éden, os irmãos conhecem toda a história de Gênesis, e vai indo, e vai indo, e vai indo, o homem não tem a possibilidade de entrar em um ato, em colapso de santificação, porque ainda faltava uma coisa. Apóstolo Paulo vai dizer, todos nós pecamos, e destituídos da glória de Deus estamos. É necessário uma entrada, uma intervenção de Cristo, com o sangue dele, ele nos lava, nos purifica, paga o preço por nós, e aí nós temos a entrada para a santificação. Como eu disse, Pai, Filho e Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo na nossa vida para a santificação é uma atuação espiritual. Para muitos vai ser algo, se nós não crermos no Espírito Santo para santificação, nós estamos vivendo uma crença. Se nós não crermos no Espírito Santo para nos purificar, para nos dar acesso à santificação, nós estamos vivendo uma crença tão somente, uma religiosidade. Santificação é diferente de religiosidade. O religioso, ele passa por cima de tudo e de todos, para chegar onde ele quer e dizer, foi Deus que me deu. Foi Deus. O religioso, ele não está nem se importando com o direito ou da esquerda. O religioso, ele nem gosta do Salmo 133. O religioso, a placa da igreja dele é o que interessa. O religioso, o ósculo, o que for, o outro batismo, o que for dele, é mais importante do que a santificação. Ele deixa a família, ele deixa tudo, ele passa por cima de tudo por uma religião. Agora, aquele que entende que Deus, primeiro, ele tem que nos capacitar. Segundo, que eu tenho que ser lavado pelo sangue de Cristo. Terceiro, que eu preciso do Espírito Santo para a obra da santificação. O Espírito Santo é aquele que entra no coração do homem para a mudança. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra. Quem limpa é o sangue de Cristo. Ou seja, quando eu conheço o Espírito Santo, quando eu ouço a palavra, o Espírito Santo, ele me convence que eu estou errado. A ação do Espírito Santo é convencer o homem dos seus pecados. Apóstolo Paulo vai escrever em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, dizendo assim, e ele vos tirará a hora que ele virá. Parece meio estranho, aí nós vamos lá e vamos entender. Ele é quem aqui? O Espírito Santo. Vos tirará de quem? Do anticristo. A hora que ele vir, ele vos tirará. O mesmo Paulo escreve a Tessalonicenses 1, verso 6, dizendo, recebestes o Espírito Santo na hora da vossa angústia. Ou seja, nós entendemos que o Espírito Santo é aquele que nos conforta, é aquele que nos alegra, é aquele que visita a nossa alma. É impossível entrar em um ato de santificação sem que eu tenha o Espírito Santo dentro de mim. E quando nós falamos de Espírito Santo, nós não falamos de poder. Nós não falamos de poder. Poder é uma coisa. O Espírito Santo está dentro do poder? Sim. O Espírito Santo está dentro da língua estranha, da profecia? Com certeza. Se nós entrarmos, nós iremos entrar na questão de pentecostalismo, glossonaria e outras coisas. Mas aqui, quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos tratando daquele que vai convencer o homem que ele está errado. Eu só busco a santificação
Porque eu sei que se eu continuar no pecado, eu vou entrar no que Romanos capítulo 6, versículo 21, ele está dizendo. E o salário do pecado é a morte. Eu só entendo que o salário do pecado é a morte quando eu tenho o Espírito Santo que me convence do meu pecado. Ou seja, Deus nos capacita para a santificação. O sangue de Cristo nos visita, nos purifica para nós termos acesso à santificação. E o Espírito Santo, ele me convence que eu sou pecador. O Espírito Santo, ele tira de mim a religiosidade. O Espírito Santo, ele tira de mim aquele ato que eu não preciso perdoar. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer aquilo. E aí, ele me convence que eu sou o errado da história e preciso de santificação. Aos Romanos, capítulo 15, versículo 16, para nós entendermos sobre a santificação, a atuação do Espírito Santo dentro da santificação. Quem pode abrir para nós? Aos Romanos, capítulo 15, e verso de número 16. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Deus abençoe, pastor. Santificada pelo Espírito Santo. E aí, nós temos mais versículos, mas nós iremos deixar porque o tempo não nos espera. Mas aí os irmãos vão entender que a santificação, ela opera através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A santificação, ela opera através da Trindade. E para nós entendermos outra área da santificação, para os irmãos ver como que a santificação ela vai além do que nós imaginamos, a santificação ela opera em uma área chamada psicossomática, que é o primeiro ato da santificação. Seria a palavra psicomática, é uma ação da santificação, primeiro, que alcança o corpo e a alma da pessoa, tanto interno quanto externo. Você já viu uma pessoa que está se santificando ao Senhor? O rosto dela brilha, não fica bonito, mas brilha. Fica bonito também, pastor? Fica bonito. Brilha, o rosto dela brilha. Acontece o que o próprio Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O fazer aqui que Deus está dizendo, não é que você teria um rosto igual o da Trindade, é ato de caráter. E a santificação, ela traz para o homem caráter. Quando nós tratamos do Espírito Santo que arrepende a pessoa, nós tratamos sobre a área que alcança o corpo da pessoa, a carne, que transforma a pessoa pelo lado de fora, mas também transforma a pessoa pelo lado de dentro. A pessoa é transformada. É impossível entrar em ato de santificação e eu não entender o que é perdão, eu não entender o que é renovo do Senhor, eu não entender o que é presença do Senhor. Então a área que vai tratar sobre a santificação no seu primeiro estágio é a psicotemática, que ela vai tratar da alma, da pessoa e do corpo por fora. A santificação, a pessoa, ela fica com o seu, como disse o pastor Davi, fica bonita, e também há um brilho dentro dela. Há um brilho dentro e por fora dela. Ela sente paz. Você já conversou com um crente que tem paz dentro dele? Você já conversou com um crente que tem paz? É tão gostoso, você quer ficar do lado dele conversando. Um crente que tem paz, que é alegre. Um crente que tem vida. É um crente que está em um ato de santificação. Já conversou com aquele crente que nada presta para ele? Nada presta, tudo, ninguém presta, ninguém presta, ninguém. Ele está fora da santificação.
Mas quando você encontra um crente, não, eu digo feliz por fora, mas feliz por dentro, que é a felicidade, a alegria, ela sai de dentro para fora, e ela invade a alma das outras pessoas, até numa paz do Senhor. Esse é o ato da santificação, de dentro para fora. A santificação, ela também vai abranger a área da personalidade. O crente santificado, a sua personalidade, ela se torna outra. O segundo lugar da santificação opera uma grande mudança na vontade do intelecto da pessoa. O intelecto da pessoa, ela muda. O sentimento da pessoa, ela muda. Por isso que eu louvo a Deus por esse texto que fora nos dado nesse mês de janeiro e fevereiro, que trata sobre a santificação. Porque quando nós falamos de santificação, nós falamos de alguém que precisa de uma transformação. Alguém que precisa de uma mudança. E aí a santificação, ela vai tratar sobre o intelecto da pessoa, ela vai tratar sobre o sentimento da pessoa. Mas por quê que vai tratar sobre o intelecto e o sentimento? Porque fazendo todas essas coisas, ele estará direcionado para a cruz de Cristo. Quem entende o que é santificação, quem quer mudar o seu intelecto, quem quer mudar os seus sentimentos, ele está olhando para a cruz. Ele está olhando para Cristo. O seu alvo é o céu. Por isso que nós se santificamos. É para olharmos para o nosso alvo, que é Cristo. Ou seja, a personalidade humana. Já viu aquele crente que diz assim, com todo respeito aos nossos irmãos do norte e nordeste, com todo respeito, na qual nós temos um carinho, mas diz assim, eu sou de tal lugar do norte. Pastor Alex é do Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou do Rio Grande do Norte. Pisa no meu pé para você ver. Me provoca demais para você ver. A minha mão não é crente ainda. O meu corpo sim, a minha mão não. Ou seja, o seu sentimento, a sua natureza de homem pecaminoso, ela não mudou. A santificação ainda não entrou por completo dentro da vida dele. Algum dos três está faltando. Ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo. Um dos três está faltando. Não teve uma entrada total dentro da vida dele. Na área da personalidade, eu entro em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito. Temperança, mansidão, domínio próprio. Porque tudo isso nos leva à santificação. Se eu não consigo ter domínio próprio sobre mim, mansidão, temperança, longanimidade, eu ainda não tive acesso à minha personalidade de santificação. Aí nós entramos em outra área da santificação, que a santificação ela vai mudar até a nossa área em questão da nossa vida do dia a dia. Nós entramos na área da psicologia. A santificação, ela vai operar mudanças no íntimo do ser. Ela alcança o consciente e o inconsciente da pessoa. A santificação, ela consegue trazer para a pessoa uma vida nova. A santificação, ela consegue tirar traumas da vida da pessoa. Porque nós bem sabemos que alguém que está vivendo uma vida de depressão, depressão primeiro, que ela é uma doença, mas além de ser uma doença que precisa ser tratada por psicólogo, temos, se não tomar cuidado, nós temos toda uma influência do maligno por trás. Mas é uma doença sim, e tem que ser tratada. Mas quando nós vemos pelos olhos espirituais que tem uma operação maligna por trás, aí nós temos que orar. E aí, quando nós entramos na área da santificação, a santificação ela vai nos ensinar a tratar traumas antigos. O que é uma pessoa com depressão? Uma pessoa que carrega o passado de traumas, de medos,
ela não vive o presente e ela não vai viver o futuro, porque ela não conseguiu esquecer o passado. Esse é o ato de uma pessoa que está em depressão. Ela carrega um fardo nas suas costas do passado, ela não vive o seu presente para ela não existe, e o seu futuro, ela está preocupada. Ela está preocupada com o seu futuro, ela está preocupada com o seu amanhã, ou seja, ela não viveu o passado, não vive presente e não viverá o futuro. Quando nós entramos em ato de santificação, a santificação ela vai operar em traumas antigos, em medos antigos da nossa vida. Ela vai nos tirar da escravidão para a luz. Ela vai nos tirar o peso para o fardo. Ela vai nos tirar o peso para o fardo de Cristo, que ele diz que é leve. Então, uma pessoa que está no ato da santificação, ela está em um ato também psicológico, ela está se tratando de traumas antigos, tratando de coisas íntimas do seu ser que ninguém sabe. A santificação é isso. A santificação é eu mudar de dentro para fora. A santificação é eu mudar os meus sentimentos, e a santificação é eu lutar contra complexos, contra traumas, contra tudo que eu estou, vamos dizer, apegado, que está me trazendo mal. A santificação ela vai me libertar, ela vai arrancar de mim coisas que está me trazendo mal, que está me levando à ruína. Salmo de número 42, ele vai dizer: assim como o servo clama pelas correntes das águas, assim é minha alma por ti, ó Deus. O salmista aqui ele está dizendo de um animal que vai atrás de uma corrente de água, porque se ele não ir até aquela corrente de água, água cristalina, ele perde força, seu pelo cai, ele fica fraco e ele cai, e ele exala um cheiro. E esse cheiro que ele exala, a presa vai saber que ele está fraco. A santificação, quando eu não me santifico, eu não estou bebendo água da vida, que a água na Bíblia vai representar vida. Eu não estou bebendo água da vida, eu não estou igual o salmista disse no Salmo de número 1, como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Eu não estou me tratando espiritualmente, eu sou uma presa fácil para o adversário. O que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 18, se não me falha a memória? Orai sem cessar. A oração, ela nos leva à santificação, dentro das três áreas que nós falamos para os irmãos, dentro dos três atos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro das três áreas, que ela vai nos transformar de dentro para fora, vai transformar o nosso íntimo e vai transformar o nosso caráter. Esse é o ato da santificação dentro das nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? Tudo. Vamos continuar. É que eu falo um pouco rápido, mas gente que mais prega, né, pastor? Mas vamos lá. Poder ser a vontade expressa de Deus, vamos entender sobre dentro dessas três áreas que ela vai transformar a pessoa, depois que eu venho para Cristo, depois que eu entendo o poder de Cristo na minha vida, eu vou entrar em santificação. E a santificação, ela tem seus efeitos, que é me transformar, que é me regenerar, que é me dar força contra as astutas ciladas do diabo. Eu não venço uma afronta do adversário porque eu sou bom. Eu venço por estar firmes em um ato de santificação, que vai me dar firmeza. Agora eu quero que você entenda uma coisa, eu quero abrir um parênteses aqui, vamos dar um exemplo. Tem crente que ele acha que ele ora muito, e ele vai entrar em um ato de santificação, e não vai mais pecar.
Vamos abrir um parênteses, eu quero contar para os irmãos algo, para os irmãos entenderem. O inimigo, ele não vai tentar dar rasteira na primeira, na segunda, na terceira, não. Ele vai dar um foco para você, ele vai tentar tirar essa firmeza que você tem, ele vai tirar essa firmeza que você tem. Ele vai tentar tirar esse ato que você resiste a ele. Porque se você resiste a ele, ele tem que fugir. E aí vamos lá. Vamos dizer que tem alguém que tem um problema com pornografia. E essa pessoa que tem esse determinado problema, ela se santifica. Ao ela se santificar, ela não está livre de pecado. Então, ela tem esse problema e ela vai subir uma determinada ladeira. Só que uma determinada ladeira, os irmãos perdoem a expressão, todo dia tem uma mulher nua naquela ladeira, lá na ponta. E ele está em ato de santificação. Ele vai passar a primeira vez. Na primeira vez, na segunda, o seu caminho já tem que ser trocado. O ato de santificação é eu também correr. O ato de santificação é eu também entender que eu tenho que fugir dali. Aí sobe a primeira, dá de cara, mas estou debaixo de oração. Sobe o segundo dia, estou em santificação. E vai embora. Sobe o terceiro, sobe o quarto. Só que no quinto, no sexto dia, mesmo estando em santificação, ele já vai subir. Alguma coisa está tirando as suas forças. Alguma coisa está tirando o seu ânimo. Ou seja, santificação luta contra desejo. Santificação luta contra a carne. É uma guerra dentro da pessoa. Isso nós demos esse exemplo, mas tem vários outros e muitos tipos de exemplo. Então, para que os irmãos entendam que a santificação, ela me leva a ter firmeza. Mas esta firmeza não é ficar parado e passando no mesmo caminho todo dia. Não, é eu fugir contra aquilo. É eu também correr. Se eu ver que eu não vou conseguir, eu corro. Isso é santificação. A santificação, ela vai me dar firmeza. Para nós já corrermos para o término, eu quero tratar também com os irmãos a santificação redentiva. Nós falamos santificação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Falamos em santificação dentro da somática, dentro da área pessoal e dentro da área da psicologia. Mas vamos também falar da santificação redentiva, que é uma santificação posicional, a santificação progressiva, que é uma santificação processual, e a santificação definitiva. Vamos lá. A santificação redentiva aponta para a nossa posição com Cristo. Nesse sentido, a santificação é o único ato de conclusão. Essa é a santificação posicional. Pai, Filho e Espírito Santo tem que estar englobado. Mas quem é o agente aqui? Quem é o sujeito que dá início? Eu. Eles operam, mas eu tenho que querer. Eu tenho que ir atrás. A santificação, eu não estou me importando com nada. Os irmãos sabem que a gente pastoreia lá a igreja de Vila Capa? E esse tempo atrás, ficou uma irmã sem ir para a igreja. E é uma irmã já, vamos dizer, de muitos anos na igreja, uma senhora já. E aí, vai daqui, vai dali, ficou tempo sem ir para a igreja e tal. Vamos atrás, né? O que aconteceu? O que aconteceu, minha serva? Você não viu? Não viu o quê? Você não viu, mas viu o quê? Você não viu que fulano de tal não me deu, naquele domingo, aquele domingo que eu fui, a pasta para me cantar? Você não viu isso?
Eu lá não piso mais. O que a gente faz? Eu fiquei igual aquele hino, questiona ou adora. Falei, vamos levantar e vamos embora. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. A ação aqui é uma ação de posicionamento. A minha santificação não está ligada ao meu ministério. A minha santificação não está ligada à minha posição eclesiástica. A minha santificação não está ligada se me deram, se não me deram, se me saudaram, se não me saudaram, se gosta de mim, se não... A minha santificação, ela vai além disso. Ela passa disso. Essa é a santificação posicional. Eu me posiciono. Santificação é santificação posicional é eu entender que Cristo morreu por mim, é alguém me oferecer algo na qual outrora eu tinha desejo por aquilo e eu me posicionar. Não, hoje não. Hoje não. Isso é santificação posicional. Santificação processual. Nós estamos correndo, tem muitos versículos, mas vamos correr, porque o tempo ele não vai nos esperar. Mas a santificação processual, que é a santificação progressiva, ela vai acontecer dia após dia. Dia após dia. Eu não posso achar que alguém vai aceitar a Cristo hoje e já vai ter um posicionamento de cristão hoje. Esse é o religioso. O religioso, ele quer que a pessoa aceite Cristo hoje, se batize hoje, senão ela vai para o inferno, e ela já tem que andar trajada, ela já tem que fazer tudo que um cristão ele faz. Ou seja, eu estou colocando um peso sobre alguém, e não estou ensinando a esta pessoa que a purificação para vencer, para lutar contra o pecado, é dia após dia. É dia após dia. Hoje eu oro. Hoje eu oro mais um pouquinho. Amanhã eu oro mais um pouquinho. Depois da manhã eu vou ler um versículo. Ou seja, a santificação, isso é para quem está começando e para nós nos dias de hoje. A santificação, ela é algo que vai ser dia após dia. Ela vai purificando a sua mente todos os dias. Nós bem sabemos que se nós abastecermos mais a nossa carne terá poder mais que o nosso espírito. Mas se nós fortalecermos mais o nosso espírito terá mais poder do que a nossa carne. Então a santificação, ela também é processual ou progressiva, dia após dia. Dia após dia. Filipenses 3,12 vai nos retratar isso. É dia após dia. O Salmo 1 vai nos retratar. Deus disse a Josué: Josué, se esforça-te, tem de bom ânimo. Homem do rolo, vai embora. É dia após dia. Quando eu entendo que eu tenho que me santificar, não é uma vez no mês, mas é todos os dias, eu estou vivendo uma santificação progressiva. Santificação definitiva. Qual é a santificação definitiva? Como eu disse aos irmãos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo de número 30. Cristo abriu os braços e disse: Pai, está consumado. A igreja não deve mais nada. Primeiro ato de Satanás é te acusar de quem você era no mundo. Primeiro ato do adversário é te acusar o que você fez no seu passado. Aí nós entendemos que nós somos justificados. Nós somos salvos e justificados. O jugo se quebrou. Então nós somos salvos, justificados, presente, passado, salvos, justificados, presente, salvos, santificados e futuros, salvos, glorificados. E aí entra na santificação definitiva, o final de tudo. Qual é o final aqui? O aperfeiçoamento. Aí dá para responder claramente a pergunta. Para glorificação não existe pecado.
Não tem como eu pecar após um corpo glorificado. Quando nós somos glorificados através da santificação, que me leva a ser glorificado. João, escrevendo o Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E depois vai dar continuidade. Capítulo 4, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, para mim ouvir, eu tenho que ter o ato de santificação. Aqui é algo espiritual. Eu tenho que estar santificado para me ouvir o que Deus quer falar comigo. Eu tenho que estar santificado para me ouvir a trombeta. Porque para nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos que nós subiremos antes. Então a trombeta vai soar, eu creio que eu vou subir, mas em ato de santificação, para receber a glorificação. E aí você vai entender que glorificação, nós seremos livres do pecado e livre da presença do pecado. Livre do pecado nós já fomos. Agora, da presença que nos rodeia, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizendo que nós somos entregues à morte todos os dias. Por isso que nós também temos que santificar todos os dias. Somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedor, por aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então você vai entender que a santificação, nós sendo salvo, ela nos leva a um ato de libertação de pecado. Ela vai quebrar correntes. A santificação, ela quebra correntes, para que eu possa entrar no ato de glorificação, para que eu possa entrar no ato de glorificação. E eu marquei aqui, eu quero trazer para os irmãos aqui. Quero trazer para os irmãos três outras formas também, que às vezes nós confundimos muito. Então nós terminamos, a última é a definitiva, que é a santificação glorificada, que nós receberemos corpo glorificado, isso será para nós, igreja, que fomos adotados, que somos enxertados nessa graça. E aí eu quero trazer para os irmãos santificado, santo e santos. Santificado é o ato de santificação. Quem pode abrir para nós lá em João, capítulo 17? Só para me entregar, que eu achei interessante, eu queria trazer para a igreja. Santificado. Santificado vai aparecer mais de 100 vezes no Antigo Testamento, e no Novo Testamento vai aparecer 30 vezes. A palavra santificado significa separado. Estou me santificando, então eu estou separado para algo ou alguma coisa. João capítulo 17, versículo 18 e 19. Quem pode ler para nós, fazendo um favor? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Palavra, verdade, santificado. Agora, nós temos santificado, que é o ato de santificação, e nós temos santo. Santificado é uma coisa, santo é outra, e santos é outra. Santificado, santo e santos. A palavra santo, ela vai aparecer 40 vezes no Antigo Testamento, e no Novo ela vai aparecer 12 vezes. A palavra santo significa ser separado daquilo que não é santo. Ser separado daquilo que não é. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Todas as coisas me são lícitas a fazer. Posso fazer tudo. Posso fazer tudo. O Evangelho não te proíbe de nada, você pode fazer tudo. Mas nem tudo me convém fazer. Nem tudo. Eu gostei de uma resposta de um pastor, que uma irmã perguntou para ele: pastor, eu posso fazer tatuagem? Ele falou: irmã, eu estou vendo que você quer me pegar na Bíblia, né? Você quer um versículo aqui. Mas eu vou te responder de outro jeito. Eu não me preocupo da senhora querer uma resposta dentro da Bíblia.
Eu me preocupo uma crente de 30 anos dentro da igreja está com esse pensamento hoje. A minha preocupação não é a senhora querer uma resposta, a minha preocupação é uma crente de 30 anos achar que hoje, depois de 30 anos de evangelho, querer achar uma desculpa para o seu pecado, ou para o seu ato. Então tem crente que ele quer ser separado, ele quer ser o santo, mas ele quer achar uma desculpa dentro da Bíblia. E aí é a palavra santo que está dizendo ser separado daquilo que não é santo. Quem pode abrir para nós aos Hebreus, capítulo 7, versículo de número 26, por gentileza? Aos Hebreus, capítulo 7, versículo de número 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Separado dos pecadores. E aí nós iremos entrar na ação santo. A palavra santo, ela aparece 62 vezes no Antigo Testamento e ela vai ser referida, a palavra santo, a alguém que é filho do digníssimo Deus, alguém que é uma palavra que costumamente é usada como filho de Deus. Ao santo, quem pode abrir para nós em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 2. Primeira Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você pode adorar a Deus, você é santo. Aleluia. Olha a dádiva de ser cristão, pastor Valdemar. Pecador, todo estragado. Aí ele vem, aí Cristo busca ele lá, né? Cristo busca ele. Cristo dá um banho de sangue. Aí Deus acha graça em capacitá-lo na santificação. O sangue de Cristo já lavou ele, então ele pode entrar na santificação. Ele entende a palavra, o Espírito Santo convence ele do pecado. Ele é digno da graça. Ele é enxertado, porque nós não temos direito, não tínhamos, mas nós fomos enxertados na graça, adotivos, oh, aleluia, glória a Deus. E aí vai dizer, e a igreja de Deus em Coríntios, a todos os santificados em Cristo Jesus, são chamados para ser santos. Não tinha nome, mas agora é santo. Glória a Deus. Não tinha nome, mas agora é capacitado por Deus, lavado pelo sangue, tem o Espírito Santo e é chamado de santo. Aleluia. Santos. Aleluia, glória a Deus. Aos santos da igreja. Ou seja, você foi escolhido, dê valor, porque essa graça te alcançou. E quando nós falamos de adotado, vou fechar para não encerrar. Quando nós falamos de adotado, tem muita coisa, mas falando de santificação, nós temos a santificação que a palavra da santificação, o sangue pela santificação e a fé, a santificação erradicada, a santificação legalizada, a santificação, aletismo, temos vários, mas entenda bem uma coisa, para você entender que nós temos que viver uma vida de santidade, lá em casa, nós somos em bastante irmãos, né? Bastantes. E aí, papai achou graça de adotar mais um, com um dia de nascido. Hoje o Henrique deve estar com uns 20
23, 24 anos. Ou seja, além de ter 10 filhos, ele achou graça em adotar mais um. Um dia de nascido, foi lá, adotou mais um e tal. Somos em 6, pai e mãe, tem mais uma pancada por fora. Mas ele achou graça de adotar mais um, pastor Davi Gregório. Adotou mais um. Só que o Henrique hoje está com 23 anos e meu pai veio a falecer, e nesse inteirinho de anos todos, não passou o nome do Henrique para o sobrenome dele. Ou seja, hoje, nós temos somente a minha mãe viva, que congrega aqui. Se um dia Deus recolher minha mãe, todos podem vender o quintal, as fazendas. Aleluia. Todos podem vender, todos têm direito, uma partezinha. Só que o Henrique, não. É um adotado que não tem direito, porque não tem sobrenome. E aí, a igreja, ela levou o nome de santa, de adotada, porque agora ela tem direito a morar no céu. Por isso que você foi adotado e levou o nome de santo, porque agora você tem direito. Quando chegar naquele grande dia, você não é um adotado tão somente, você é um adotado que tem nome. E aí você pode entrar e seu nome vai estar, já está no livro da vida desde o princípio. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.